Bom, pessoal, né, a experiência da reforma psiquiátrica italiana, ela serviu e ainda serve de referência para todas as lutas, né, ao redor do mundo, em favor de serviços e tratamentos psicossociais mais inclusivos, né, que respeitem a vida, que respeitem a singularidade das pessoas e seus direitos, né, buscando desconstruir um modelo arcaico e estigmatizante. Essa foto aí que vocês estão vendo, né, de Franco Basaglia, não é uma foto à toa, é uma foto realizada aqui no Brasil. Então, só para que vocês possam observar que falar da reforma psiquiátrica brasileira é citar, sim, a importância, né, da reforma psiquiátrica italiana. Assim, Franco Basaglia sugeria que as questões ligadas, né, à loucura, elas deveriam ser tratadas no meio social, né, portanto, que essas questões também possuíam um caráter político. Então, não adiantaria também só ter uma mobilização da área da saúde, né, precisaria ter uma articulação política, né, favorecendo, inclusive, novas leis, né, para que essa população, essas pessoas com transtorno mental, na época, né, utilizando essa denominação, eles pudessem ter, né, seus direitos resguardados. Como vocês viram, como consequência das ações e dos debates, né, iniciados por Basaglia no ano de 78, né, foi aprovada na Itália a Lei 180, ou a Lei da Reforma Psiquiátrica Italiana, né, também conhecida como a Lei Basaglia. Em 1978 e em 1979, né, após o fechamento do Hospital Psiquiátrico de Trieste, e coincidentemente, pouco depois da promulgação da Lei Basaglia na Itália, né, coroando, vamos dizer assim, a luta contra o descaso e o modelo arcaico de tratamentos, né, que eram destinados aos pacientes psiquiátricos, Franco Basaglia vem ao Brasil. Bom, o percurso de Franco Basaglia no Brasil, né, foi para alguns estados. Esses estados também não foram por acaso, né, esse Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais eram redutos, né, de hospitais psiquiátricos que naquela época eram bastante problemáticos, né, e tinha condições, né, extremamente precárias, né, então ele de certa forma visitou esses estados, mas precisamente ele visitou um hospital psiquiátrico, né, que foi o Hospital Psiquiátrico de Minas Gerais, o Hospital de Barbacena, em Minas Gerais. A vinda dele também se constituiu, né, em um movimento, né, político, né, ele participava de congressos, então suas falas movimentava um cenário que anteriormente, embora no Brasil se discutisse, mas se discutisse ainda de forma silenciosa, né, os próprios governadores, né, daquela época não queria, de certa forma, ver, né, a problemática em torno da assistência psiquiátrica. Então, é como se estivessem colocando todas as mazelas por debaixo do tapete. E a vinda de Franco Basaglia começou a incorporar esse discurso, né, uma militância em relação às mudanças que deveriam ser necessárias dentro do sistema psiquiátrico brasileiro. Então, de uma forma geral, Basaglia acabou, de certa forma, estimulando e guiando os militantes na luta do Brasil por melhores condições na saúde mental, né, direito, né, dos usuários de saúde mental, e ele trouxe uma riquíssima, vamos dizer assim, materiais, né, e elementos, recursos que foram utilizados lá na Itália que poderiam ser, de certa forma, replicados aqui no Brasil. Então, as ideias, né, de Franco Basaglia, de certa forma, começaram a suscitar muitos questionamentos, né, sobre as formas de aprisionamento, o silenciamento do sujeito, no caso do paciente, e ele também começa a problematizar a exaltação do diagnóstico de saúde mental, né, a indústria farmacêutica, o que ela tinha por trás, né, o uso exacerbado desses medicamentos, né, os diagnósticos estranhos, né, que muitas vezes acabava
colocando nos pacientes, e a falta de diálogo, né, entre os próprios psiquiatras, entre a classe, né, para estabelecer melhor esses diagnósticos, e a psicopatologização, né, dos problemas sociais, né, que para tudo deveria ter um medicamento para contornar aquela situação, um psicotrópico, que não era bem assim, né? Então, Basaglia traz toda essa reflexão, né, que acabou sendo importante naquele momento para iniciarmos aí os primeiros passos da reforma psiquiátrica brasileira. Como tinha mencionado para vocês, né, Franco Basaglia realiza a visita no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, né, também conhecido como Hospital Colônia, e ele fica extremamente impactado, né, com a situação, né, dos internos, né, em decorrência das precárias condições tanto estruturais, tanto alimentares. Ele mencionou que aquele era um ambiente extremamente desumano, né, e ele acabou comparando essa realidade, né, do hospital com um campo de concentração nazista, né? Então ele mesmo acabou fortalecendo as denúncias de maus tratos, de violência, né, que já começavam a existir um pouco naquela época. Vocês puderem depois, né, intensificar um pouco mais sobre a origem e história, né, do Hospital Colônia de Barbacena, vocês vão observar que a própria cidade de Barbacena começou a ser esse reduto de hospitais, né, psiquiátricos, por várias conjecturas, né? Se a gente for remontar a época aí da história do Brasil, nós vamos pegar aqui nesse período de 1903, né, que foi a implantação do Hospital Colônia de Barbacena, mas se a gente pegar essa data, 1903, 1904, foi o Rio de Janeiro, São Paulo estava vivendo aquelas epidemias, né, inclusive da varíola, né, tinha muitos casos de tuberculose, então como Barbacena era aquela região mais, né, serrana, né, de um ar puro, então muitas pessoas estavam indo para Barbacena como uma forma de terapia, né, de respirar um ar mais puro. Então acabou depois, né, Barbacena até essa implantação, se eu não me engano, na época foram 7, né, hospitais psiquiátricos que foram implantados em 1903, na região de Barbacena. E com a vinda desses hospitais psiquiátricos, começou também o próprio comércio de Barbacena se estruturar em função, né, da loucura. Né, tanto que essa cidade começou a ter vamos dizer assim, um apelido de Cidade dos Loucos. Bom, essa relação que Franco Basaglia faz, inclusive, com o campo de concentração nazista, se observarmos a literatura, ela pontua 3 elementos, né, principais. O primeiro deles, né, pelas condições extremamente desumanas, né, em virtude disso, mais de 60 mil pessoas, né, internas nesse hospital colônia foram a óbito. Então, eles acabam associando isso a um número, ao Holocausto, né, no campo de concentração nazista. E outro elemento seria a questão do transporte, né, que no campo de concentração nazista, as pessoas eram transportadas até o campo via trem. Né, e é o que acontecia também no Hospital Colônia de Barbacena. Então, se vocês observarem a imagem essa imagem nos slides, esse é o Hospital Psiquiátrico de Barbacena e por trás existe uma linha, né, de trem. Então, no livro que eu vou indicar para vocês fazerem a leitura, é apenas uma indicação de quem quer se aproximar mais dessa realidade do Hospital Colônia de Barbacena. Então, fica aí o convite para fazer a leitura do livro em PDF. E ele menciona que esses pacientes, eles eram levados até a estação do trem, e esse trem, né, tinha vários vagões, e o último vagão era destinado para os loucos.
Então as pessoas, né, a comunidade, a sociedade já sabia que quem entrasse aqui naquele último vagão ia direto para o hospital psiquiátrico de Barbacena. E era a última viagem que aquela pessoa ia fazer, porque uma vez no hospital psiquiátrico de Barbacena, ele não conseguiria retornar, ele só sairia de fato morto, vamos dizer assim. Esse livro que eu mencionei para vocês é da escritora, né, jornalista Daniela Arbaz. Se eu não me engano, ela é de Minas Gerais. E ela quis dar voz a uma situação, né, que ela menciona que ficou no silêncio por muito tempo. E que quando ela perguntava sobre esse episódio, poucas pessoas... eu não digo que não sabia, mas poucas pessoas não queriam tecer tantos comentários. Então ela disse como é que aconteceu praticamente um holocausto aqui no Brasil e as pessoas ignoraram tal fato. Então ela vai começar, de certa forma, a pesquisar, né, ir atrás, inclusive, dos sobreviventes, né, do Hospital Colônia. Então, como eu mencionei para vocês, pelo menos 60 mil pessoas morreram entre os muros do Colônia. Tinha sido de fato, a maioria, né, levados, né, por esse trem, com internações muitas vezes à força. Né? Ruby, eram pessoas que tinham diagnóstico de saúde mental? Não. Eram pessoas que, na verdade, eram consideradas as mazelas da sociedade, por N motivos, né, colocavam dentro do Hospital Colônia de Barbacena. Então, nós tínhamos cerca de apenas 70%, é o que a literatura menciona, que apenas 70% das pessoas não tinham diagnóstico de saúde mental. Eram pessoas alcoólatras, homossexuais, eram prostitutas, né, pessoas que se rebelavam contra a sociedade, pessoas que se tornavam incômoda para a própria família, né, eram meninas grávidas, né, violentadas, né, por seus patrões na época, esposas confinadas, né, para que o marido pudesse morar com a amante, eram filhas de fazendeiros, né, as quais perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam muitas vezes extraviado seus documentos, não tinha mais, e a própria, vamos dizer assim, população acabava encaminhando para o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Tinha também a presença de crianças, né? O livro da jornalista vai mencionar que em torno de 33 crianças foram colocadas também no Hospital Psiquiátrico, né, de Barbacena, crianças com deficiência física apenas, certo? Não tinha necessariamente o diagnóstico de saúde mental. Vocês podem estar até se perguntando, mas professor, e essas fotos? Essas fotos, na época do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, alguns fotógrafos, né, eles entraram nesse Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Alguns funcionários, inclusive, tiravam fotos, né, das situações. Então, essas fotos existiam daquela época. Né, e parte desse acervo, né, dessas fotografias, irão compor o livro, né, da Daniela, da jornalista, né, sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. E pelos relatos dos sobreviventes, né, dos enfermeiros, dos médicos, dos próprios sobreviventes, nós sabemos que os homens, que as mulheres, que as crianças não tinham uma alimentação, né, às vezes comiam ratos, né, bebiam esgoto, né, ou a urina, né, deles mesmos para se sobreviverem. Como eles tinham pavilhões, se eu não me engano, o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, ele era dividido em pavilhões, e acho que eram 14 pavilhões. Esses pavilhões superlotados. Eles até dividiam alguns pavilhões por sexo, né, e às vezes também por aproximar, por idade. Mas em alguns pavilhões eles não conseguiam fazer isso, certo? Então, eram muitas pessoas dentro desse Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Eles ficavam num pavilhão externo, às vezes não tinham onde dormir. Eles pegavam, porque o Hospital Psiquiátrico Barbacena tem uma área externa muito bonita, por sinal.
Então, às vezes, eles pegavam capins, né, que alguns funcionários colocavam ali próximo, eles pegavam o capim para poder dormir sobre esse capim. Na época do frio, menciona que várias pessoas morriam em decorrência do frio. E como forma de proteção, as pessoas acabavam se abraçando, né, se aglomerando, né, fazendo tipo como fosse uma roda. E eles mencionam que até isso provocava também óbito, porque as pessoas que ficavam mais na roda central, eles ficavam sufocados, né, e às vezes morriam por asfixia. Então eles pegavam esses capins, alguns, né, conseguiam colocar os capins dentro de algum retalho e faziam como se fosse uma cobertura. A literatura também vai mencionar, e até acho que o livro de Daniela menciona isso, que um pavilhão ele era mais higienizado, mais organizado, porque começou a ter a presença e a administração de religiosas, de freiras. Então, esse pavilhão ele tinha mais, vamos dizer assim, era mais salubre um pouquinho. Mas as outras pessoas não tinham onde dormir, né? Então, era algo terrível. Se você imaginar também que muitas mulheres ficavam grávidas, né? Porque tinha relação, né, sexual entre os internos. E aquelas mulheres que ficavam grávidas, muitas vezes elas usufruíam da estratégia de passar as próprias fezes assim na barriga, né, nos órgãos genitais, para evitar delas serem abusadas sexualmente. Quando essas mulheres davam luz, né, elas não tinham o direito de ficar com as crianças, então muitas crianças eram levadas para doação. O próprio livro de Daniela vai referir isso, a busca de uma adolescente pela história da mãe. Então a mãe acabou ficando sem contato da filha porque ela foi levada para adoção. O próprio livro também tem alguns documentários que vão mencionar a questão do choque elétrico, certo? Embora já fosse um tratamento bastante utilizado, mas a forma que se utilizava o choque elétrico ainda não era um consenso. Né? Então, quais as pessoas deveriam, né, ser submetidas ao choque elétrico, qual seria a descarga necessária para isso, quem seriam as pessoas que fariam esse tratamento. Então, no Hospital Colônia, se eu não me engano, era 3 médicos só para todo o hospital. E não era todos os turnos que tinha os psiquiatras. Então, muitos outros funcionários acabavam realizando a prática, né, do eletrochoque. E existem relatos, sim, de pessoas que eram contratadas e um dia, no outro dia, já eram responsáveis por fazer o eletrochoque. E ela menciona, olha, eu não sei fazer o eletrochoque, eu fecho meus olhos, conto 1, 2, 3, 4, 5, puff, e faço a descarga. Você fica rezando para que essas pessoas elas retornem, né? Então, assim, menciona-se que em um dia, porventura, morriam cerca de 16 pessoas, né? Quando eram submetidas à prática do eletrochoque. E tem relatos, né, documentários que eles até mencionam que colocavam numa cama, eu não sei que cama é essa, mas eles colocavam numa cama mais de uma pessoa, né, para dar a descarga, né, coletiva. O próprio livro de Daniela vai citar, né, que em alguns dias os eletrochoques eram tantos e tão fortes que ocasionava sobrecarga, né, e derrubava a fiação à rede elétrica, prejudicava a rede elétrica do município. Então, interessante de Daniela, né, ela vai mencionar que as pessoas morriam de todas as situações. Morriam de frio, morriam de fome, morriam de doença que inclusive não era ocasionada. Morriam muito mais pessoas por outros diagnósticos do que necessariamente por ter um diagnóstico de saúde mental, né? Então, só para vocês terem a noção. Pela questão da invisibilidade, ninguém fazia nada. Né? Então, parecia que todos estavam acomodados com aquela situação. Eu acho que em algum momento, em outros slides, eu até mencionei que Barbacena, né, o comércio acabou se estruturando,
né, em torno da loucura. Né? Começaram a surgir hospitais, clínicas, né, psiquiátricas particulares, as indústrias, farmácias, né, e teve também até o próprio comércio dos corpos, né, desses pacientes. Então, teve uma época que eles contabilizaram isso, eles encontraram registros, livros, cadernos, né, de funcionários contabilizando o número de corpos e esses corpos sendo vendidos para as 17 faculdades de medicina do país, né, e principalmente para as faculdades de medicina ali em Minas Gerais, sem que ninguém questionasse, né, esse fato. Ah, Rubia, mas as pessoas foram a óbito, então fazer o que com esses corpos? Mas é assim, foram a óbito, mas tinha famílias, né? Teoricamente, né? Então, assim, não era para ser, enfim, desvalorizado esse ponto, né? Submetidos a essa crueldade. E no próprio livro ele vai mencionar que quando houve excesso, né, de cadáveres e o próprio mercado encolheu, os corpos eles foram decompostos. Ou seja, muitas universidades já não queriam comprar os corpos na íntegra, vamos dizer assim. Então, alguns funcionários iam lá, colocavam ácido em cima dos corpos, dos corpos, né, para que pudessem usufruir apenas dos ossos. E os ossos serem comercializados, né, essas ossadas serem comercializadas. Até menciona, inclusive, que essa prática era feita na frente, né, de outros pacientes, de outros internos. Até eles mencionam que nada se perdia, exceto a vida. Por fim, nós podemos mencionar que no Brasil o processo da reforma psiquiátrica ele é iniciado no final dos anos 70, né, a partir do movimento dos trabalhadores de saúde mental, né, instigados inclusive pela vinda de Franco Basaglia. E a reforma psiquiátrica ela pode ser entendida como sendo um processo político, né, e social complexo, né, porque é formado por um conjunto de atores e de instituições. Então, embora o movimento dos trabalhadores de saúde mental fosse, né, um movimento, né, pela frente dessa luta antimanicomial, mas participaram gestores, trabalhadores, os próprios usuários, eles foram também para a frente desse movimento, familiares, movimentos sociais, né, docentes, pesquisadores e inclusive estudantes das universidades. Por isso, nós podemos mencionar que esse movimento da reforma psiquiátrica ele é compreendido como sendo um conjunto de transformações. Ah, Rubi, que transformações? Transformações práticas, transformações dos saberes, né, acerca da psiquiatria, do tratamento psiquiátrico, acerca dos valores, né, culturais e sociais. Então, assim, foi um movimento, né, político e social complexo. A bandeira de luta, né, do movimento dos trabalhadores em saúde mental era justamente uma sociedade, né, sem manicômios. E no ano de 1989, dá entrada no Congresso Nacional, né, o projeto de lei do deputado Paulo Delgado, que foi um deputado de Minas Gerais, né, onde ele vai propor a regulamentação dos direitos, né, da pessoa com transtorno mental e a extinção progressiva dos manicômios no país. É como essa data ela é importante porque é o início das lutas do movimento da reforma psiquiátrica, tanto no campo legislativo quanto no campo normativo. É somente no ano de 2001, né, após 12 anos, não é brincadeira, após 12 anos de tramitação e de debates no Congresso Nacional, que a lei, né, federal 10.216 ela é sancionada no país pelo então presidente na época, que se eu não me engano foi Fernando Henrique Cardoso. Por que só 12 anos? Né? Porque, na verdade, eram embates acerca da proposta,
né, da reforma psiquiátrica, principalmente nesse quesito, a extinção progressiva dos manicômios. Então, tinha muitos interesses, né, de classe, interesses, né, do comércio, enfim, muitos donos de clínicas particulares, hospitais psiquiátricos, né, particulares, a própria parcela da psiquiatria, né, alguns psiquiatras eram contra essa decisão, e se a gente observar ainda temos, né, psiquiatras, né, que ainda são contra essa medida da extinção progressiva dos manicômios. Enfim, isso foi o pano para manga, né, e acabou durando 12 anos, né, de tramitação e de debate, até que finalmente ela foi aprovada. Mas a aprovação, no entanto, é de um substituto do projeto de lei original, ou seja, muitos elementos que foram colocados no primeiro projeto, eles não foram aprovados. Traz modificações importantes, né, e aperfeiçoamentos, né, no texto normativo. Traz aperfeiçoamentos, mas muitos dos itens, alguns deixaram de existir. Fim a essa lei federal, né, 10.216, ela redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamentos em serviços de base comunitária, né, vai dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, mas não institui mecanismos claros para a progressão da extinção dos manicômios. Então, por isso que ainda fica aquela, né, dúvida de como operacionalizar isso, né, nos municípios, como o Estado pode contribuir com isso. Essa é a capa do livro, né, que eu citei para vocês, de Daniela Arbegs, na jornalista, né, e o título é Holocausto Brasileiro, o genocídio, né, 60 mil mortos no maior hospício, né, do Brasil. E nós temos a bandeira de luta, né, do movimento da saúde do trabalhador, tanto que a saúde ela não se vende, a loucura não se prende, né, por políticas públicas antimanicomiais. Dia 18 de maio se convencionou o dia, né, da luta antimanicomial aqui no Brasil, certo? Trancar não é tratar. E, né, também a questão da liberdade é o melhor cuidado. Nós temos aqui a referência para vocês. O material vai ser enviado para o e-mail de vocês, né, que agora é uma solicitação em virtude de não terem acesso, algumas pessoas não terem acesso lá no Acad Web. Eu acho interessante porque é um canal, é um veículo até mais rápido. E a gente vai mandar esse material para vocês. Essa é a primeira parte, né, da rede de atenção psicossocial, porque a gente, sem entender essa proposta, né, da reforma psiquiátrica italiana, da reforma psiquiátrica brasileira, a rede de atenção psicossocial ela se dilui só em mecanismos, né, operacionais. E, na verdade, são mecanismos operacionais, mas para manter toda uma história de preservar a dignidade, né, dessas pessoas. Né? E depois a gente pode, lá na frente, estar discutindo essa mudança do termo, né? Doença mental para transtorno mental e hoje sofrimento psíquico. Então, assim, não é só discutir a rede, mas os elementos que são importantes e que devem estar dentro dessa rede, seja na atenção básica, seja no CAP, seja numa residência terapêutica, seja no hospital psiquiátrico, né, seja num hospital, né, geral, com leitos psiquiátricos. Né, nós precisamos ter essa visão, né, sobre a dignidade, sobre a importância do cuidado a pessoas em sofrimento psíquico.